Estamos no ar, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock. Sempre ao meu lado, o gigante Nicolas Gelfone. Como você tá, meu amigo? Tudo bem, Ale? Tudo certinho? Tudo bem, nossa convidada de hoje é um nome de peso, hein? É nome de peso e assim, vamos sair um pouco do nosso habitual. Chega de falar de carro de asfalto, vamos falar do que levanta poeira hoje? Apresenta a nossa convidada, gigante. Vamos sim. Leonora, obrigado por topar participar. Hoje ela é a CEO dos Sertões, um dos maiores eventos de automobilismo que a gente tem no Brasil, principalmente off-road. Acho que não conheço nada mais legal do que o Rally de Sertões. Eu tive a oportunidade de acompanhar uns anos de perto. É um prazer te receber. Obrigado por topar. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês, trazer um pouquinho de poeira, né? Sair do asfalto, falar um pouquinho dos Sertões, da 33ª edição, que já começa semana que vem. Então, estou muito feliz de estar aqui contando um pouquinho dos bastidores da história do maior Rally das Américas. Nossa, é gigante. Léo, você é a primeira mulher a liderar em 3 décadas, né? Como que esse marco representa a sua vida? Bom, acho que, primeiro, acho que é um super desafio, óbvio, acho que independente de gênero, né, essa função é um grande evento com uma logística enorme, né? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês hoje como funciona, mas também tudo aconteceu de uma forma, acho que natural. O meu primeiro Sertões foi em 2002, então já tem alguns anos. É só? E acho que toda a minha história com Sertões e de conhecer, eu acho que vários lados do evento acabou me trazendo para esse lugar. Então, fico super feliz de ser a primeira mulher a estar à frente dos Sertões. Com certeza, acho que, né, vocês vivem muito isso. O automobilismo ainda é um ambiente predominantemente masculino. Mas também acho que não é sobre gênero, acho que é sobre paixão, sobre, eu acho que dominar o que eu faço, e isso aconteceu de forma natural em função de toda a minha carreira aí junto aos Sertões. É nesse ponto que a gente queria tocar para começar. Hoje, quem olha para você vai ver essa superpotência dentro do Rally de Sertões, mas eu queria entender um pouquinho da onde que você se conectou com o Rally, né? Às vezes pode vir de família, pode vir de paixão que você desenvolve. Da onde vem a paixão pelo Rally do seu lado? Primeira curiosidade, eu não sou da velocidade, eu não sou do automobilismo. Pelo contrário, né? Acho que eu não vou nem em montanha-russa. Mas eu acho que a minha formação é turismo e o Rally dos Sertões, ele tem essa particularidade, porque diferente dos eventos que vocês estão acostumados aí de automobilismo, ele não acontece num autódromo ou num ginásio, numa arena, né? O pano de fundo é o Brasil. Então, por isso, a gente fala até com muito orgulho que o Sertões ele é uma agenda positiva do Brasil. A gente promove um Brasil que o brasileiro não conhece. E, às vezes, a gente se compara até mais ao Tour de France, que é um evento que atravessa a França e promove a França, do que se comparar até ao Dakar. E daí vem a minha conexão. Então, a primeira vez que o Sertões largou de Goiânia foi em 2002. Eu sou goiana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, porque esse ano o Sertões larga de lá, depois de 7 anos. E quando ele teve essa largada em 2002, eu era estagiária na Secretaria de Turismo do Estado, que sempre abraça o evento. O Sertões, por essa particularidade, ele não acontece sem a parceria do poder público municipal, estadual e federal. Como eu falei, a gente atravessa as estradas, seja as rodovias federais para deslocamento, então eu preciso de liberação, de licença. A gente atravessa muitas estradas de servidão, que eu também preciso interditar para o Rally passar. E essa interlocução e essa interação com os governos é fundamental. Então, em 2002, eu estava do outro lado, né, no poder público, como estagiária. E obviamente, os Sertões, não é difícil se apaixonar pelos Sertões. Óbvio que eu sou suspeita para falar, mas é um evento que você consegue se conectar de alguma forma, seja com o automobilismo, né? Vocês que gostam muito desse mundo, seja pela própria logística que é do evento. Então, se você gosta de produção, se você gosta dessa parte de trabalhar com eventos, você também vai se encantar. Se você gosta de pessoas,
porque a gente está falando de uma caravana de 2.000, 2.500 pessoas que atravessam, né, o Brasil. Se você está ligado ao turismo, ou ao meio ambiente, ou ao social, tem várias facetas. A minha conexão, eu acho que ela se deu muito ao fato dessa conexão com os destinos, com as cidades, com o Brasil. E, obviamente, apesar de ser uma competição, os Sertões ainda mantém um clima que a gente até fala carinhosamente de família, de amizade. Eu acho que isso também é o que brilha os olhos de muitos. A gente escuta muito falar assim, o ano começa e eu já estou aqui na contagem regressiva para os Sertões, né? As pessoas vivem ali esperando os Sertões chegar. E acho que isso fascina, isso encanta. E essa foi a minha conexão. E aí eu não saí mais. Entendi. E você acha que o seu conhecimento que você conseguiu ter enquanto você trabalhava com o poder público te ajudou quando você começou a mexer com os Sertões e hoje te proporciona uma visão, às vezes, que alguém que não passou a trabalhar pela Secretaria de Turismo ou que passou a trabalhar com isso não teria se não tivesse passado? Eu não tenho a menor dúvida que isso, sem dúvida, é uma das, eu acho que, das minhas fortalezas, ter esse domínio. Além eu sou goiana, mas eu também tive 11 anos de Brasília e viver em Brasília também te traz, né, acho que essa tarimba de poder público e isso, mais uma vez, é fundamental, porque a gente lida desde prefeituras, polícia rodoviária, com o próprio... Hoje, por exemplo, a gente estava ali numa questão junto à questão aérea, porque tem lugar também que não pode drone, a gente tem aviões que sobrevoam a prova por questão de segurança e eu tenho que alinhar isso também para saber onde eu posso pousar, onde eu vou passar. Então, é um pilar fundamental, uma habilidade que facilita muito no que diz respeito, eu acho que até a viabilidade do evento. E para vocês entenderem um pouquinho mais também, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pensar no roteiro dos Sertões, que para quem está aí também nos assistindo e não conhece muito da competição, todo ano a rota muda, cada ano é um roteiro, então isso também é enlouquecedor. Não existe aquela coisa do piloto saber a pista e decorar e saber... A pista, nem o piloto nem a gente sabe antes, né? Então, assim... É como se fosse até, eu falo muito que é como se fosse um carnaval, né? Porque você termina você já está organizando o outro. Eu já estou aqui ansiosa, fechando já o estado de largada de 26. E aí, quando você começa... esse é o ponto de partida do roteiro dos Sertões. É negociar com estados e municípios que querem ser sede. E na hora que a gente define, vai largar daqui, vai chegar daqui, aí vem a diretoria técnica para falar, não, então aí aqui a gente vai passar por aqui. E aí começa tudo. Mas o primeiro ponto é justamente essa articulação com os destinos que têm interesse, obviamente, que também têm atributos para receber, para sediar o rally, né? Não é só assim, é essa cidade ou outra. Existe também alguns critérios que a gente avalia para tomar essa decisão. Léo, liderar os Sertões, né, envolve muitas questões de logística, impacto social, ambiental, mídia, é muita coisa. O que te desafia mais dentro disso tudo? Olha, óbvio que a gente está falando, né, de um rally de velocidade. Então, a parte de segurança, eu acho que sem dúvida, ali o principal ponto que a cada ano, a gente tenta também evoluir para minimizar riscos. Porque a gente está falando de um evento de risco e a gente costuma falar que o Rally dos Sertões ele é feito para tudo dar errado e você está sempre ali trabalhando para que não dê errado e dê certo. É mais ou menos isso. E a parte de segurança da prova e dos nossos competidores, não só dos competidores, porque imagina que a gente está falando de uma prova de 8 etapas. Esse ano são quase 2.400 quilômetros de trecho de especial, que é onde a prova está valendo, né? São os trechos de velocidade. E aí, todos os dias, a gente se desloca como se fosse um circo. Eu monto e desmonto esse circo e a gente vai se deslocando. A gente vai largar de Goiânia e a gente vai chegar na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, em Alagoas. Isso durante, de domingo a domingo, né? Uma semana.
Então, além da segurança dos competidores que estão ali acelerando, a gente também tem a segurança das equipes que estão dando o apoio, porque existe também uma questão de cansaço físico. As equipes, elas se deslocam, na hora que elas chegam na cidade, elas já montam ali a área, né, dela de boxe, com as carretas. Tem equipes hoje que tem 90 pessoas, uma equipe. Uma equipe? Uma equipe, porque eu tenho equipe que tem 2 pilotos, eu tenho equipe que tem, às vezes, 5, 6, mas eles têm fisioterapeuta, tem nutricionista, tem chefe de cozinha, né, mecânicos. Então, tem equipes com uma estrutura muito grande. E aí, na hora que ela desmonta isso tudo, eles começam a trabalhar. Então, essa questão também de cansaço, isso interfere na segurança também dos apoios nesses deslocamentos. Então, existe uma tensão durante o evento, que eu acho que isso é desafiador para nós, enquanto organização. Tudo que a gente quer é uma prova segura, e a gente faz tudo para isso. Mas, óbvio que fora isso, é você fazer que tudo dê certo. A equação de ser uma prova desafiadora e de ser uma prova prazerosa, porque também não... Acho que é uma linha tênue, né? Tem que ser desafiadora, não pode ser... não posso ultrapassar essa linha também para ser uma prova perigosa, mas tem que ter prazer, porque eu também não quero que eles vão para lá passar só perrengue, porque não é sobre isso. E nem ficar guiando em linha reta 300 quilômetros. Não dá. E aí esse é o desafio, obviamente é o desafio do Edgar Fábio, que é nosso diretor técnico, de achar, né, o melhor trecho para que seja... e isso é uma particularidade do Brasil, tá? Porque quando a gente fala do Dakar e de outros ralis, muitos são deserto. Então, você tem ali... É desafiador? É um outro tipo de desafio. Mas aqui no Brasil, você consegue, dependendo óbvio, do ano que a gente faz, você tem areia, você tem pedra, e aí isso também torna muito desafiador, porque são trechos bem diferentes, com rio, muita curva, e aí é isso que o piloto gosta, é isso que ele quer. Até cair no rio, né? Vou pedir pro pessoal colocar aqui, né, pra gente começar a falar de Sertões mesmo, um videozinho promo que vocês fizeram que eu achei muito legal. Para quem tá conhecendo os Sertões agora, entender um pouquinho do que se trata, né? Isso que eu acho mais louco, né? Hoje o Sertões ele deixou de ser só um rally para bug. Hoje você engloba moto, que inclusive eu acho um perigo, morro de medo de moto, não gosto de 2 rodas. E eu queria entender, Léo, por que vocês acabaram englobando outros esportes, além só do automobilismo, né? Como o bug, como o TV. Por que você traz diferentes? Você está tentando englobar um ciclo maior de potenciais clientes, de mais pessoas que sejam de uma área diferente. Por que você traz isso para os Sertões? Você está falando de... Mas aí, só para eu entender, porque hoje os Sertões, também só pegando um gancho aqui, nós somos uma plataforma multiesportes. Isso. Então, além do Rally dos Sertões, que começa agora, e que aí eu tenho moto, o TV e carros, a gente hoje também tem provas de mountain bike e de kitesurf. Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Eu ia trazer... Por que você quer englobar tudo agora? Qual que é a motivação de você passar de ser mais de um rally para, assim, ser uma plataforma multiesporte? Bom, eu acho que isso aconteceu na pandemia, né? Acho que a pandemia colocou, todo mundo para repensar, de alguma forma, o seu negócio. A gente entendeu ali que as pessoas começaram a buscar mais por atividades outdoor, né? Mais por esporte ao ar livre. E a gente viu que tinha uma oportunidade. O Rally dos Sertões, por si só, não é um evento que dá para a gente escalar, né? Se você me falar, faz 2 Rallys dos Sertões por ano, eu falo, não tem como. Não dá. Então, além disso tudo, o aspecto que eu acho que é bacana trazer aqui também para quem está conhecendo, né, dos Sertões, o nosso público, né, o nosso competidor, eu tenho um percentual muito pequeno do profissional, diferente da maioria que hoje é aí, né, do asfalto, que né, são profissionais. No Rally dos Sertões é diferente. A maioria não é profissional. São empresários, fazendeiros que têm no automobilismo um hobby, uma paixão, e que tiram esse período de férias para terem ali uma experiência e para curtirem. Tá muito mais no lifestyle do que na profissão. E a gente, acho que baseado nisso, nesse cliente nosso, a gente viu que tinha
especificamente, acho que falando aqui, né, de Brasil, tinham 2 movimentos. Eu acho que a bicicleta foi um deles na pandemia e a gente achou dentro da bicicleta um outro nicho que é a bike elétrica. Os Sertões hoje, por 2 anos consecutivos, a gente fez a maior prova de e-bike do mundo. Legal. E mountain bike que eu estou falando, porque também tem a ver com o nosso DNA, que é poeira, né? Então, a gente trouxe, acho que todo o know-how de organizar o rally para o mountain bike e para o kite. Então, a prova de mountain bike também é uma prova de estágio, de 3 dias, e muito com esse olhar também de desafio, de prazer, de lifestyle. E o kite, acho que todo mundo, né, que acompanha um pouco de esporte sabe que hoje o nosso litoral ali, acho que entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, é a meca mundial do kite. A gente está para o kite como o Havaí está para o surf. E dado a essa oportunidade, por que não fazer um rally em alto mar? E a gente está indo aí para a 5ª edição. São 400 quilômetros, também de estágio, 4 dias, e diferentes categorias, onde as pessoas também se vão de uma cidade para outra. No mar. No mar, com muito trechos legal, que hein? vão ali entre 60 a 100 quilômetros, dependendo da categoria, com downwind, upwind. E também é uma grande diversão e também trazendo, acho que, toda a inteligência dos Sertões para o mar. O que a gente fala é que, dentro dessa missão nossa de promover o Brasil através do fio condutor, que é o esporte, o Rally dos Sertões é muito de Brasil profundo. Né? A gente está mesmo em locais, em destinos que as pessoas, de fato, às vezes, né, não conhecem. Eu tenho um lugar que, para mim, talvez é um dos destinos que mais, acho que me brilhou os olhos até hoje nos Sertões, que é o Cânion do Viana, que é no Piauí. Que é um lugar, assim, de fato, de você falar, porque orgulho que é no Brasil. E eu tenho certeza que muita gente conhece o Grand Canyon e não conhece os Canyons do Viana. É verdade. Então, por isso que a gente tem muito, eu acho que esse orgulho de promover o Brasil, e no caso dos Sertões, o Brasil profundo, da bike, a gente está falando muitas vezes de parque estadual, que são locais hoje que a moto, por exemplo, não é mais bem-vinda, e a turma da moto fazia muito enduro, e hoje, por questões ambientais, a moto não vai, mas a bike vai, e o kite para promover nosso litoral. Isso é muito legal, essas vertentes. Aí, pegando um pouquinho do gancho da pergunta do Nilel, como é que está sendo a aceitação dessas novas verticais de vocês? O Sertões hoje é uma plataforma multiesporte e eu já tenho um atleta também que é multiesporte. Então, eu tenho hoje piloto dos Sertões que faz kite e que também faz a bike. Tipo um triatleta. Legal. Só que- Tipo um triatleta, mas são públicos bem diferentes, tá? E obviamente, para a gente é mais um desafio, porque o Rally está indo para a 33ª edição. Então, já é um evento muito maduro. Acho que são poucos eventos também no Brasil, esportivos, que têm essa longevidade. Com certeza. Aconteceu 33 anos ininterruptamente. Na pandemia, a gente É isso realizou. que eu ia falar, mesmo em pandemia. A gente conseguiu fazer num formato que a gente chamou de bolha. Eu brinco que foi um ano que eu falei assim, gente, eu acho que depois de fazer esses Sertões, eu consigo fazer qualquer coisa na vida. Não tem nada mais desafiador. Mas depois eu já retirei isso, porque cada ano tem um desafio por si só. Isso é fato. Mas a bike, a gente está no 4º ano e o kite no 5º. Então, eu ainda estou conhecendo a jornada desses nossos clientes que são diferentes do Rally. São perfis diferentes, apesar de serem todos ligados a lifestyle, ao esporte de uma forma amador, mas são clientes bem diferentes. O velejador é um, o ciclista é outro e o piloto é outro. E aí a gente tem que entender e saber dialogar e saber fazer a prova, obviamente, para atender, acho que, a expectativa e o que eles enxergam e esperam, né, em termos de valor de prova e de competição. Você falou um pouquinho sobre o apoio que sempre vai junto nos Sertões com os carros de corrida. Como é que funciona isso se o seu cliente está no mar? Agora me pegou. A questão logística, né, na estrada é uma coisa. Agora, a questão logística no mar, o que você pode tirar da estrada que você tenta adaptar e o que é completamente diferente para uma prova em alto mar? Bom, No litoral, no caso.
assim, uma das diferenças do kite é que os trechos já são super pequenos, né? E para a gente que acompanha, que está sempre, assim, digamos que no apoio, acompanhando a prova, para a gente é uma maravilha, porque no Sertões tem dia que eu chego a deslocar 500 quilômetros. Em um dia. Em um dia. E no kite, o máximo que eu desloco é 150 quilômetros. É o máximo. Então, isso é maravilhoso, né? Mas... Não é pouco, né? Na sua visão é pouco, porque 150 quilômetros para mim aqui eu tô quase... Não, 2 eu, horas de para estrada. mim, longe é acima de 1.000 quilômetros. Nossa. E de que forma que a gente faz isso, né? Então, obviamente, graças também à tecnologia, acho que todos os nossos atletas hoje, né, eles têm equipamentos que permitem a gente, além de equipamentos para questão de aferir a questão de velocidade e ali a parte da competição de cronometragem, equipamentos que permitem a gente acessar caso tenha algum acidente, seja em alto mar, seja na trilha, e então ter o resgate, né? É um SOS que eles têm e que permite isso. Então, de maneira, acho que bem didática, né? Esse ano a gente o kite sai de Fortim, que é um pouquinho antes de Fortaleza, e a primeira parada é em Fortaleza. Então, na hora que os atletas vão pelo mar, o apoio dele, cada atleta tem ali o seu apoio. Uhum. Eles vão de caminhonete, e aí tem que ser um carro grande, porque depois eles pegando o equipamento, né, o kite, não dá para ser num carro pequeno. E vai acompanhando. Se, por acaso, esse atleta, ele aciona que ele precisa, que ele quer sair do mar antes dele chegar no ponto que é, de fato, o final da prova, e aonde ele, de fato, a equipe dele vai estar esperando, existe, primeiro, todos esses carros estão com rádio. Uhum. A nossa técnica aciona, né, atleta número tal, resgate no waypoint X. E aí, essa equipe de apoio tem que ir lá resgatar ele, óbvio, se ele estiver saindo só por cansaço, né? Se não tiver acontecido nada e a gente não tiver que resgatar ele, por exemplo, com ambulância. Graças a Deus, isso nunca aconteceu no kite. E aí, a equipe de apoio, que assim como existe o apoio no Rally dos Sertões e que tem esses resgates, ela resgata ele naquele waypoint que é identificado. Existe também, o que acontece também no Rally dos Sertões, a gente trabalha com um software que você consegue acompanhar, é como se fosse uma bolinha, é a mesma coisa no kite, né? Ele andando ali, né, no caso, velejando no mar. Então, você consegue ver se ele está parado, se ele está andando, Como em se que fosse local... um buscar, assim. E no Rally dos Sertões é a mesma coisa. Você também consegue acompanhar e ver ali se você, né, se seu pai está correndo, se o seu amigo, irmão. Uhum. Em real time, você consegue ver aonde ele está e se ele está na frente, se ele já chegou, se ele já saiu da cidade, enfim. Muito legal. Muito legal. A tecnologia, ela é fundamental, né, em esportes como estes. E cada vez acho que nos ajuda mais. Tanto na questão, eu acho que de aferição de resultado, para que seja uma prova muito transparente, porque isso é fundamental em competições, mas também na parte de segurança. E aí, puxando o gancho de tecnologia que você falou, é uma prova, como você disse, muito tradicional. São 33 anos corridos que ele acontece e o mundo 33 anos atrás era muito diferente, não tinha acho que nem iPhone. Como é que você preserva a tradição de uma prova como essa, trazendo a inovação e faz um casamento onde um não passe por cima do outro? Eu acho que assim, o modelo, né, da prova, ele continuou o mesmo, digamos assim. Acho que tudo que vem surgindo em termos de tecnologia são, acho que, para esses 2 pontos específicos. Segurança do competidor, né? Pensa que no Rally dos Sertões não está um do lado do outro, está um atrás do outro. E a gente está falando de poeira. Então, você imagina um cara acelerando na sua frente com poeira. Então, tem um equipamento, e existe uma máxima nos Sertões que é assim, piloto alcançado é piloto ultrapassado. Então, se você está na minha frente, né, eu estou ali, eu te alcancei, tem um equipamento que eu vou apertar, que vai aparecer para você, e você é obrigado a me dar passagem, porque eu te alcancei. Você não pode ficar ali me fechando. Eles largam separados, né? Eles largam separados. Um tempo e depois largam Então, próximo. assim, para vocês entenderem aqui, vou explicar um pouquinho como é que é o dia a dia no Rally dos Sertões. Então, esse ano a gente larga de Goiânia, isso é uma curiosidade, tá? São 33 edições dessas 32, né? Porque essa é a 33ª, 16 a gente largou de Goiânia.
Então, acho que não só pelo Estado ter abraçado o evento, mas é uma localização geográfica também muito favorável para o modelo de prova e de terreno que a gente precisa. Então, no dia 27 agora de julho, a gente deixa Goiânia. Vou sair acelerando lá, né, do estado de Serra Dourada, que é onde está a nossa Vila Sertões? Não vou sair acelerando. Então, os pilotos saem de lá e aí tem um horário, que obviamente esse horário sempre ele é definido em função da distância da onde a especial, que é o trecho cronometrado, começa. Então, vamos supor que em 30 quilômetros ali da onde a gente vai estar, que é a Vila, vai começar a especial. Então, provavelmente, a primeira moto, ela vai sair dali 6 da manhã, do Serra Dourada, e a gente chama de deslocamento esse trecho. Então, todo dia tem um trecho de deslocamento. E ele vai variar, como eu falei, vamos supor que Goiânia é 30 quilômetros esse trecho de deslocamento. Ele tem que seguir a legislação de trânsito vigente. Se na hora que ele sair a 50 quilômetros, ele tem que ir por hora, ele tem que ir a 50 por hora, tem que obedecer isso tudo. A gente é obrigado a avisar, como eu falei, Polícia Rodoviária Federal, porque motos e UTVs não são emplacados. Então, eles vão estar sabendo que naquele dia vai estar passando e não vão parar os nossos pilotos. Eventualmente acontece, a gente tem, né, porque às vezes um ou outro policial não foi avisado, isso tudo acontece e a gente está ali, inclusive, para lidar com isso. Na hora que ele chega nesse trecho, que é onde a prova vai começar, né, o cronômetro a contar, tem toda ali a equipe de cronometragem. E sempre a gente começa às 7 da manhã, larga a primeira moto. E aí vem, de 1 em 1 minuto, vai largando as motos. Como você mesmo falou, moto é perigoso, de fato é. E a gente limita o número de motos, né? A gente não permite mais do que 50 motos. Até pelo risco envolvido e por tudo mais. Depois que largaram todas as motos, a gente dá um intervalo de 30 minutos. Por quê? Para que a próxima categoria que vem, que obviamente corre bem, não alcance a moto. Então, para dar esse tempo. Nesse momento, um helicóptero da médica está estacionado onde largou, ele está ali parado. À medida que a prova avança, esse helicóptero vai levantar e vai para o meio da prova. E outro helicóptero vem e fica onde ele estava. E isso vai acontecendo no decorrer do dia para que, se houver algum acidente, qualquer um dos 2 helicópteros de resgate estejam a 10 minutos de distância. Depois desses 30 minutos, vêm os carros, os 10 carros mais rápidos. E aí largam também de 1 ou de 2 em 2 minutos. Tem um intervalo e aí largam os UTVs. A gente está falando de mais ou menos 70 UTVs. Muita coisa. E aí, depois largam os carros, né, que não estão ali entre os 10 primeiros. Tudo pensado de forma para que a gente tenha uma distância segura, né, entre essas categorias. E aí, geralmente, o último carro larga, pensando hoje no nosso grid, 12h30. E o que acontece? É uma prova que eu não consigo também crescer mais em número de competidores. Por quê? Porque o helicóptero ele tem que pousar geralmente 5h30 da tarde, que é a hora que o sol se põe. E eu não posso fazer uma prova com alto risco, né? Sem ter helicóptero de resgate. Então, o que a gente chama de rabo da cobra, né, ele tem um limite, porque eu também não consigo começar antes, porque também está escuro antes né, de começar às 6 da manhã, ainda está escuro. Então, eu tenho um limite para esse rabo da cobra, porque o trecho de especial, digamos assim, ele tem que terminar enquanto ainda tem luz do dia. O deslocamento não tem problema. Então, se ele fechou ali na cronometragem 5h30, às vezes tem deslocamento final de 200 quilômetros, dependendo. E isso acontece diariamente. Então, na hora que ele chega na próxima cidade, nesse caso vai ser Unai, quando a gente sai de Goiânia, a primeira cidade, a anfitriã, que é assim que a gente chama. E aí o piloto vai chegar lá e a vila que estava no Serra Dourada, né, que é uma área de mais ou menos 60, 70 mil metros quadrados, já vai estar montada em Unai. A gente tem um calendário aqui, o calendário não, o trajeto que vocês vão percorrer esse ano, vou pedir para o pessoal colocar para a gente, que é muito interessante, que vocês passam por diversos lugares. Eu queria que você comentasse um pouco, Léo, sobre o impacto social que vocês causam onde vocês vão passando. A gente falava um pouquinho nos bastidores, né, e o Nise que trouxe uma coisa muito interessante, que é mais do que uma simples corrida. Eu queria que você comentasse durante esse trajeto, você vai passando pelos lugares, o impacto que você causa real nessas comunidades. Acho que quando a gente vê esse trajeto, acho que talvez, né, muita gente até nem conhece essas cidades, quando você fala Januária, Bom Jesus da Lapa,
são cidades, a maioria são cidades pequenas, tem cidade aí que às vezes não tem, né, 50 mil habitantes, e a gente chega ali com uma caravana de 2.500 pessoas. E a gente está falando de automobilismo. A gente sabe que quando a gente fala de automobilismo, a gente está falando de um esporte caro. Sim. Então, o que eu costumo dizer muito é que a gente chega com uma caravana repleta de recursos e não faz sentido eu passar e só levantar poeira. Tem que deixar um legado. Então, hoje a gente tem o Instituto Sertões. Dentro do Instituto, a gente tem um hub de iniciativas sociais e ambientais, onde a gente busca, de fato, fazer essa diferença. A competição não é só ali mesmo, né, na terra, é uma competição para deixar um legado, para fazer a diferença. A gente tem um dos nossos projetos hoje que já foi, inclusive, reconhecido no Fórum Econômico em Davos por 2 anos, que é Saúde e Alegria nos Sertões, onde a gente vai com 2 carretas médicas, cada uma dessas carretas tem 4 ambulatórios, a gente consegue fazer até pequenas cirurgias. Nossa. E é um trabalho também que ele começa antes dos Sertões, durante os Sertões a gente faz esses atendimentos e muitas vezes ele tem uma continuidade. A gente entra em contato com a Secretaria de Saúde dessas cidades, a gente entende qual é a maior demanda da fila do SUS, e aí a gente vai com médicos voluntários justamente para o que a gente fala que é a dor daquele município. E, inclusive, estavam me falando, eu acredito que é Januária, né, que está com uma demanda grande de angiologista, porque para quem, às vezes, né, não está muito familiarizado com como é que funciona esse nosso Brasilzão, a maior carência desses municípios é o especialista médico. Então, tem mulheres de mais de 50 anos que a primeira vez que teve acesso a um ginecologista foi com a nossa caravana. O percentual de mulheres que têm acesso a pré-natal é baixíssimo, é menos de 5%. Então, essa caravana permite isso, permite a gente fazer cirurgia de câncer de pele. A gente tem um projeto, você que usa óculos, que é o Ver Magia, que é de oftalmopediatria. Né? Existe um alto índice de evasão escolar de crianças porque elas não enxergam e elas não sabem. E às vezes elas acham simplesmente que elas são burras ou que elas não conseguem aprender, mas não, é porque elas não enxergam, mas nunca tiveram acesso a um exame de oftalmo. E a gente vai com esse projeto e depois a gente vai, entrega o óculos de grau com a armação que a criança escolheu. E isso também eu acho que é o que a gente fala, né? Poeira com propósito, é um evento esportivo que tem por trás muito sentido. E hoje, assim, a gente também tem muitos pilotos que abraçam várias causas porque se deparam ali durante a competição com essa realidade, que é muito fora, né, do que a gente vive, às vezes, nos grandes centros. A gente que está em São Paulo, né, de fato, não tem noção das carências que existem nesse Brasil profundo que a gente fala. Então, com muito orgulho, a gente tem essas iniciativas. E, sem dúvida, hoje o Rally dos Sertões é o evento esportivo com o maior projeto social ambiental acoplado. Bacana. É muito legal. E você estava comentando nos bastidores também que você tem uma equipe ali de mais ou menos 350 pessoas, né? Que isso só dos Sertões. Você tem toda essa equipe e isso inclui também, esses 350 pessoas, estão inclusas o pessoal que faz parte do projeto social, de tudo que você estava falando agora, faz parte. Essas 350 pessoas são a parte da técnica, né? Óbvio que é uma equipe muito grande e que são responsáveis por fechar esses trechos da especial. Pensa que são estradas de servidão, que passa um ônibus escolar, que passa o senhorzinho que tem ali, né, um sítio, uma chácara ou até um fazendeiro. Então, eu tenho uma equipe grande que é responsável por fechar, isolar, para que não venha ninguém na contramão ali enquanto eu tenho um carro a 130 por hora. Eu tenho uma equipe de imprensa, eu tenho toda a parte da produção que é responsável por montar e desmontar essa vila, né, diariamente. Tem a equipe social dos projetos sociais, a equipe médica, que é no caso do resgate médico da prova. A gente tem também uma equipe muito grande. E isso tudo compõe aí essas 350 pessoas que fazem o rally acontecer. E aí elas acompanham ponto a ponto ou elas enquanto rola
todo o trajeto dos carros do ponto A para o ponto B, eles se deslocam para ir montando já a chegada? Cada uma tem ali uma logística, às vezes, diferente. Tem pessoas que eu vou ver em Goiânia que eu só vou encontrar em Alagoas de volta, que eu não vou ver mais. Só. A técnica, por exemplo, ela dificilmente ela dorme nessas cidades anfitriãs que passou agora no mapa. Ela geralmente, então se hoje ela está ali entre o ponto dela, eu tenho 4 técnicas e embaixo de cada diretor técnico, né, tem ali a sua equipe. E elas são divididas nesses pontos e elas dormem, obviamente, no ponto mais próximo da onde ela vai ficar. Tá. Eventualmente em barraca, eventualmente em casinhas que eles encontram e que tem ali, né, um dormitório e que alugam para eles dormirem. Então, essa turma, elas não estão no dia a dia. A turma da produção, eu tenho uma turma que a gente chama até de coelho, que vai na frente. E eu tenho uma que fecha. Então, os tempos e movimentos, eles são distintos de acordo, às vezes, ali com a sua função. Eu tenho equipe da comunicação de conteúdo, que todo dia vai para o meio da trilha também, e que sai muito cedo, chega muito tarde, e que também você também acaba não se encontrando. O que eu acho que é fascinante no meio disso tudo? É que quando o rally começa, cada um sabe a sua função, vai ali para executar, e é isso tudo que no final faz o rally acontecer, né? E que falhar qualquer uma delas compromete o evento como um todo, né? Muito legal. E o que eu mais interessante, como você brincou, Léo, que a gente é do asfalto, é muito interessante ver a riqueza que vocês têm, tanto de estrutura, de logística, como tudo isso é construído, como você pontuou. É um tripézinho, se falta uma das pernas, não funciona, né? Então, comparando uma Copa Truck, por exemplo, que tem os pilotos acabam indo junto, a equipe acaba indo na quinta, sexta-feira, é muito diferente, né? Com certeza. Não, assim, é uma logística completamente diferente, até porque num evento dentro do autódromo, o promotor do evento, ele tá lá. Ele consegue direcionar as pessoas, às vezes é só subir na sala, é só subir na torre. Aqui a gente está falando de 4.200 quilômetros de ponta a ponta. Você trabalha muito, mas só Deus é onipresente, né? Então, me deixa muito, assim, chocado a quantidade de preparação eu acho que você tem que ter para todo mundo que está fazendo parte desse evento, porque no fundo, né, vocês viraram uma empresa muito, muito grande e para que o evento ocorra da forma mais sutil possível, é aquela coisa, não pode chegar no domingo, quando for começar a prova, e o cara falar, peraí, eu tô aqui, mas eu devia estar lá, você precisa estar muito bem calibrada. Qualquer peça, igual um carro, qualquer peça fora do lugar, o carro não vai funcionar. Então, é muito isso, e eu acho que também um dos, talvez, segredos também desse sucesso é que e eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de ir, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A gente vai. Eu acho que essa paixão faz com que a gente tenha uma equipe que está com a gente há muito tempo. E isso ajuda muito, porque não é uma equação simples, não é uma logística simples. E aí eu acho que esse conhecimento, né, de todas as áreas faz essa engrenagem funcionar. Mas, como eu falei, a tecnologia hoje ela é muito a nosso favor. Pensa que praticamente, quase todas as etapas, eu me desloco de carro. Uma ou outra, às vezes eu vou no helicóptero. Mas eu estou no carro e a gente sabe, falando de Brasil, eu tenho muitos locais sem sinal, né? Hoje, graças a... Eu tenho uma antena de Starlink no meu carro. Então, qualquer coisa que acontecer, eu vou estar sempre com sinal. A gente tem o nosso... 2 aviões que ficam sobrevoando a prova, que servem de repetidor de sinal. Por quê? Porque toda essa técnica que está ali acompanhando, cercando a área, ela está com rádio. E aí, vamos supor, você está num carro, você está em outro, você passou em determinado trecho, aí eu fui e anotei o número do seu carro que você já passou. E aí, nesse mesmo intervalo, era para você passar. E você não passou. Então, eu sei que você está entre aquele trecho ali, porque eu vi que você passou, mas a próxima técnica não viu. E aí, eu consigo passar um rádio para o avião que está sobrevoando, e aí ele repete para que em outra frequência, para que a outra técnica possa receber essa mensagem. Tudo isso em função de sinal, que não existe. Então, ali, de fato, eu falo que é uma operação de guerra para que tudo funcione
e eventualmente acontecendo algum acidente, para que a gente possa administrar isso na maior agilidade, né, possível, para que no final chegue todo mundo bem. Esse é o... Quando eu falo que quando o Sertões começa, que vai ser de fato no dia 27, eu já tiro 70 quilos das costas, porque a largada ali em Goiânia, né, ela envolve muita coisa. E aí, dali em diante, eu rezo muito para que meu telefone não toque, porque geralmente quando toca é algum problema, para que todo mundo chegue bem no final, porque é isso que a gente quer, a melhor experiência, desafiadora, mas também muito segura. Você mesmo falou, é quase uma operação de guerra. A pergunta que eu fico imaginando agora, como é que você viabiliza um evento de uma semana com 350 colaboradores e mais quantos pilotos são no total? Esse ano a gente deve ter 200 competidores. Nós estamos, e no total geral você falou que era 2.500 pessoas. 2.500 pessoas, mais ou menos. Como que o Sertões faz como empresa para viabilizar um evento desse calibre? As inscrições não colocam essa operação de pé, né? Então a gente depende de fato de patrocínio e a gente tem também, acho que assim como eu tenho pilotos que estão com a gente, né? Eu tenho uma de moto. A Moara vai ser a 25ª participação da Moara, de 33 edições de moto. Assim como eu tenho o Jean Azevedo, que o ano passado foi o 30º Sertões dele, né? 30 edições. Uau. Então, além de ter competidores que estão com a gente há muitos anos, eu também tenho patrocinadores que estão com a gente há muito tempo. Acho que, primeiro, porque a gente fala que o Sertões é uma plataforma de teste. Então, se o seu produto está ali, o seu produto aguenta, é porque o seu produto é bom. Segundo, porque eu acho que a gente tem, valores, como eu falo, dessa brasilidade, de acessar locais que muitas vezes essas marcas não conseguem se conectar, porque tem muitos eventos, né, esses mesmos de asfalto, que estão nas capitais. E às vezes você quer chegar em Xique-Xique, você quer falar com a comunidade de Xique-Xique. Então, tem marcas que querem se conectar com esse Brasil profundo, tem marcas que querem se conectar com esse público, né, que é o que a gente fala que é um público muito qualificado hoje, que são os nossos competidores, pilotos, navegadores, são empresários, são fazendeiros. E é isso que viabiliza hoje um evento, né, desse tamanho, que de fato tem um nível de complexidade e de custo altíssimo. Mas, sem dúvida, sem os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, o evento não ficaria de pé. Léo, hoje o evento explora muito o Brasil, você trouxe bastante essa questão de brasilidade, mas há planos de, em algum momento, internacionalizar o evento? Olha, já recebemos essa provocação algumas vezes. Hoje, né, não tem esse plano da gente sair do Brasil. O que existe, né, em conversa é da gente ter um campeonato sul-americano. E aí a gente já teve o ano passado com provas acontecendo, né, na Argentina, aqui, e o Sertões fazia parte desse campeonato sul-americano. Mas realizar uma prova fora do Brasil hoje não está nos nossos planos, não. É muito legal o que você fala e envolve tanto a questão de espaço aéreo, terrestre. É um evento que demanda uma atenção e um controle muito grande sobre vários aspectos, e para você colocar tudo isso de pé, eu acho que exige muito. Qual que é o tempo de preparação? Você falou que não consegue fazer 2 edições no mesmo ano. Como que é o tempo de preparação, tudo isso para colocar isso de pé? É um ano, né? Como eu falei aqui, eu estou aqui, inclusive antes de vir para cá, eu já estava falando, e não posso aqui compartilhar, porque isso é como se fosse um tesouro, né? O nosso tesouro é sempre o roteiro. Inclusive, os competidores, eles sabem que vai sair de Goiânia e vai para Unai, mas não sabe se vai sair para a direita, para a esquerda. Eles recebem na véspera uma planilha. Né? Então, dependendo até, eles recebem no dia. Antes da largada, ele recebe ali a planilha. E no caso, né, do TV e do carro, tem a figura do navegador e que vai ali cantar a planilha para ele. A moto é ele mesmo ali que lê a planilha e vai fazer. Então, esse é o mapa, de fato, da mina. Mas hoje eu já estou negociando da onde o Sertões vai largar o ano que vem. E como eu falei para vocês, na hora que eu negociar, vai largar daqui. Aí eu preciso saber onde vai chegar. E aí o ideal é que eu consiga ter isso tudo até setembro,
para partir daí, e aí a gente volta aqui nessa evolução de tecnologia, né? Pensa que antes não existia Google Earth, nada disso, então a gente era mesmo um mapa do Brasil ali no papel, olhando, né? Depois você faz ali uma vez por terra, você vê se tem rio, você vê se tem, de fato, uma via aberta ou não. Então, era muito mais trabalhoso. Hoje, graças à tecnologia, isso facilita muito na hora de você definir esse trajeto. Então, assim, é um ano esse time para você organizar tudo. A equipe técnica, ela faz o percurso da prova 4 vezes, pelo menos. Então, quando os pilotos forem, a técnica já fez 4 vezes esse trecho. E aí a gente sofre, às vezes, porque, por exemplo, eles estavam precisando fazer a conferência, mas tem que esperar parar a chuva. Porque muda, né? Se eu faço em tempos de chuva, ali tem um rio. Se eu vou depois, em agosto, que já parou, não tem mais o rio. Então, a gente também tem que ir de acordo com a natureza, e isso acaba, às vezes, atrapalhando o nosso cronograma, mas exige-se isso. E eu ainda tenho um fator de sofrimento enorme, porque de 2 em 2 anos a gente tem eleição. E não tem como eu negociar com um prefeito, né, se está em ano de eleição, porque ele não sabe se ele vai continuar. Eu negocio com ele para o ano que vem, ele não pode negociar. Então, é um sofrimento, a gente passa por isso de 2 em 2 anos, seja do ponto de vista do Estado ou do município. E aí é isso, é desafiador a todo momento. Cada fase tem o seu desafio próprio. Pensando agora, os Sertões, né, já foram 33. O que a gente pode esperar das próximas 33? Eu queria entender de você a sua visão de futuro para os Sertões, o que ele entrega hoje, que pode vir a entregar mais no futuro, ou talvez coisas diferentes que possam vir fazer parte do evento daqui para frente. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu não falei aqui, é que os Sertões têm uma dimensão de turismo. E esse ano a dimensão de turismo está maior que a esportiva. Óbvio que, como eu expliquei, a esportiva ela tem a sua limitação ali, então mesmo que eu tenha mais pilotos, eu não consigo crescer. Mas a gente entendeu que tem muita gente que ama os Sertões, e inclusive essas pessoas fazem parte aí dessas 2.500 que eu falei, mas não querem atravessar o Brasil a 150 por hora. Querem estar nesse mundo, né, gostam do off-road, mas querem curtir. E, diferente desses eventos de asfalto que você tem arquibancada, os Sertões não tem arquibancada. Então, a turma do turismo é a nossa arquibancada. Como que funciona? Hoje a gente tem, esse ano, 11 operadores de turismo. 3 deles são de moto e 8 são de carro. E por baixo de cada operador ali, eu brinco que tem raiz e Nutella. Tem os que acampam, tem os que querem ficar ali nos melhores hotéis que a competição vai passando. E a cada dia, essas expedições, elas ficam em um trecho da prova para assistir a competição passar. E aí, ao mesmo tempo, ela pode visitar a cachoeira, ela pode visitar, esse ano a gente passa ao lado do Parque Nacional de Cavernas de Peruaçu, então provavelmente eles vão visitar. E eu acho que, pensando em futuro, eu acho que essa é uma parte que tende a crescer muito, porque dentro acho que desse atributo dos Sertões, de desbravar o Brasil e de sair, né, de destinos que já são consolidados e conhecidos, isso brilha aos olhos de muita gente. Então, eu acho que o turismo tende a crescer e cada vez, eu acho que, como a gente mesmo fala, é uma unidade de negócio hoje dentro dos Sertões, as expedições de turismo. Acho que o social, obviamente, tende também cada vez a ter sua vida própria. Hoje tem projetos que eles ultrapassam os Sertões e eles são perenes. E do ponto de vista esportivo, eu acho que é a tecnologia, né? O carro elétrico ainda não é uma realidade para os Sertões. A gente está sempre muito atento à questão ambiental, como eu falei. Então, entendendo hoje que talvez o etanol é um caminho que a gente, né, busca incentivar para esses veículos, enquanto o carro elétrico não é uma realidade para a gente. E, de fato, acho que está sempre atento, como eu falei, a essa linha tênue do desafio, do prazer, e
e por trás disso tudo, esse olhar de como a gente tem um evento que é de esporte motor a combustão, com o menor impacto ambiental possível, e deixando, né, e fazendo mais diferença. Que o Sertões seja reconhecido como uma plataforma, né, de promoção do Brasil, uma agenda positiva, cheio de histórias e sem dúvida, é sair da bolha do automobilismo, porque o Sertões é sobre isso, né? Ele é sobre competição, mas ele também é sobre pessoas, ele também é sobre o Brasil, é sobre o sertanejo, é sobre os destinos, sobre gastronomia. E quando eu olho para acho que para os próximos anos dos Sertões, essa parte de conteúdo, para mim, que é o futuro, que é fazer com que, quando eu chego ali em Xique-Xique, que tem 100 mil habitantes, eu quero que o Sertões seja conhecido por milhares de pessoas. Eu quero que não só Xique-Xique tenha acesso aos Sertões. Então, esse futuro está muito ligado ao conteúdo, a essa transmissão do que é os Sertões e de como que você vê uma prova desafiadora, mas também muito humana, porque você vê isso entre os competidores, ali um espírito que tem a competição, tem a rixa, mas tem a camaradagem. Eu quero que isso chegue na casa de todas as pessoas, não só do amante do automobilismo. E é isso que eu enxergo para os próximos anos, sabe? Que não só ali essas cidades que são anfitriãs tenham o privilégio de ver o que é a nossa prova, mas que muitas pessoas tomem conhecimento de toda essa plataforma, de tudo que a gente faz e tem feito em termos de esporte, social e turismo. Léo, primeira mulher CEO dos Sertões em mais de 30 edições, algo histórico, algo fantástico. Parabéns por isso, você merece. Eu acho que a gente não pode encerrar o programa, Nise, senão com um conselho seu para mulheres que olham para você e talvez te vejam como uma inspiração e queiram ser líderes, de alguma forma, em campeonatos onde, como a gente pontuou aqui, é majoritariamente masculino. Eu acho que eu, né, obviamente, tento incentivar mais mulheres a virem para os Sertões também. Hoje é até bacana, esse ano a gente vai ter mulheres na nossa equipe de fotografia que vão ali para o meio do mato para fotografar. A gente vai ter mulheres na equipe médica. A gente vai ter uma equipe só de mulheres, onde é a mecânica, é a piloto, a navegadora, a chefe de equipe, que é um projeto da FIA, que é o FIA Girls on Track. Então, é inédito isso nos Sertões. Elas vão vir para o Brasil? Na verdade, são brasileiras dentro desse projeto da FIA, que é só de mulheres. Então, a gente vai ter uma iniciativa dentro dos Sertões do FIA Girls on Track. Eu não fazia ideia de que o FIA Girls on Track tinha rally. Que espetáculo. Legal, né? Teremos, acompanha. A gente tem aí a Raquel Stein, que vai ser a pilota do UTV. A Bia está com a gente, vai estar acompanhando, né? Então, assim, o que eu costumo falar primeiro, que tem espaço para as mulheres em vários lugares dentro dos Sertões, não só como piloto ou navegadora. E segundo, que eu acho que, mais uma vez, como eu falei aqui no começo, não é sobre gênero, né? Acho que é sobre paixão, sobre verdade. Então, a mulher, durante muito tempo, eu acho que foi questionada quando você fala da questão dessa parte da mulher ter mais a emoção ali, à flor da pele. Eu acho que isso, durante muito tempo, isso era algo que depunha contra a mulher e que hoje eu acho que está muito a favor. A gente fala muito de gestão mais humana e, sem dúvida, eu acho que uma das coisas que me trouxe também para cá é por entender e conhecer bem pessoas. Eu falo que, né, eu não sou, como eu falei aqui no começo, eu não sou da velocidade, eu nunca pilotei, nunca naveguei, mas eu entendo de pessoas. E, assim, os meus clientes, né, são pessoas, os competidores, os meus parceiros, patrocinadores são pessoas e o meu time são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. O que eu posso falar, acho que a liderança é muito ligado a isso. E que eu estou aqui não é por gênero, mas eu acho que é porque eu amo, porque eu acredito e por competência. Eu tenho 6 sócios, são todos homens, e foram eles que me empoderaram, que me colocaram aqui. Então, fico muito feliz por isso.
trabalho, acho que tem muita verdade no que eu faço, ali no meu dia a dia. E sem dúvidas, né? Se você, mulher que está aqui, né, acho que assistindo a gente hoje, né, acho que acredite no que você faz e, né, faça com paixão que o seu caminho, né, acho que ele vai ser trilhado e com certeza você vai poder liderar o que você quiser, seja num ambiente predominante masculino ou não. Vamos à nossa tradição? Vamos à tradição. Léo, todo mundo que vem no programa a gente pede para assinar a nossa viseira, todos os convidados. Poxa, é um privilégio prazer. agora poder ter você junto. E fica aqui o meu convite, tá? Eu faço questão de vocês respirarem um pouquinho de poeira. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Legal. A gente vai. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, seja lá, às vezes experimentando um carro, pilotando ou não, né? Ou cobrindo. Você vai de navegador, meu. Vai de navegador? Ó, o convite está feito, viu? Vai ser um prazer ter vocês lá, de verdade. A gente vai, né? Vamos já fazer para o ímpar, ver qual que a gente vai. Se a gente vai no carro, no mar. Você vai no... Não, você vai no... Ah, não, você quer andar de kite? Você dá conta de um kite? Minhas origens são Nordeste, assim, preata ali no meu sangue, entendeu? Vamos começar pelo rally, depois a gente vai para o mountain Vai bike. passando, vai depois a gente passando. vai pro kite. Olha que legal. Olha aqui. Pessoal, olha que bonito. Léo, a gente quer te agradecer pelo seu tempo. A gente sabe que está mega corrido para você e às vésperas do evento, dedicar o seu tempo para compartilhar um pouco da sua história. A gente não conseguiu falar um terço do que a gente queria, porque a gente entendeu que é muito complexo e é muito curioso. E eu acho que a gente tem que fazer uma segunda edição, né, desse programa para entrar mais a fundo, porque tem uma parte social incrível que a gente falou só 1% aqui. Então, em nome meu e do Nick, obrigado por ter topado participar. Poxa, eu que agradeço, tá? Estou à disposição de vocês para voltar, depois para contar como é que foi essa edição, falar um pouquinho mais também das outras provas. E a gente se vê por aí. Quem quiser acompanhar os Sertões aí pelas nossas redes, tem notícia todos os dias, né? Tem vários links ao vivo aí de câmera on-board. Então tem muita coisa bacana que vai estar no ar aí a partir da próxima semana. Fantástico. Nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem, Ale. Valeu. Valeu, meu amigo. Para você que acompanhou o programa até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.